Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Podem me ouvir aí? Estão por aí? Por favor, digitem aqui na tela o número 1, que é o indicativo de que estão me ouvindo bem, que a transmissão está acontecendo e que nós podemos, então, iniciar mais um trabalho espetacular aqui na nossa Unidarma Online. Hoje, efetivamente, a primeira aula do curso, não menos que espetacular. E olha, se prepare porque muita coisa bacana vem por aí e esse é o meu desejo, né? Desejo que você seja um ser humano não menos que espetacular. E eu tenho certeza que esse trabalho vai te ajudar nisso. Esse curso, na verdade, eu quero que você tenha isso em mente desde o comecinho. Já fizemos uma aula de apresentação, mas desde o comecinho eu quero que você tenha isso em mente. Existe um potencial de genialidade, de excelência, de maestria dentro de você. Algumas pessoas já fazem uso desse potencial em maior quantidade ou em menor quantidade. Mas ao final desse trabalho, meu amigo, eu quero que todos vocês desenvolvam as suas melhores habilidades, para que quando você como a gente diz, partir dessa para uma melhor, né? Você parta e deixe saudades do ser humano espetacular que foi você, das grandes coisas que você realizou. Pense, por exemplo, nos grandes mestres, nos grandes gênios, nas grandes personalidades que passaram por esse mundo e não deixaram a sua vida em branco. Pelo contrário, deram uma contribuição efetiva e seus nomes são lembrados por toda a história. É claro, você não vai fazer isso porque você quer ser lembrado pela história, não é isso. Você vai despertar aquilo que você tem de melhor para dar uma contribuição planetária. Para que o nosso mundo, obviamente, torne-se um lugar melhor para se viver, tá bom? Então é nessa disposição, nesse espírito, que nós vamos iniciar esse trabalho. Aula 1 do curso, não menos que espetacular. Como eu gosto de fazer, eu vou fazer uma breve recapitulação da apresentação, mas é muito rápido, muito breve. Isso não vai demorar 2, 3 minutos. Porque nós tivemos uma prévia, né? A aula 0 semana passada, quando eu apresentava alguns caracteres para o pessoal que já começou a acompanhar esse trabalho. Eu citei, por exemplo, que quando fizeram a dissecação, né, do cadáver de Albert Einstein, que foi tido como o maior gênio do século XX, os cientistas ficaram decepcionados, porque o cérebro dele não tinha nada de diferente do que o cérebro de qualquer pessoa. Aliás, ele pesava até um pouco menos. E esse tipo de compreensão, e você vai entender isso hoje, nós vamos aprofundar nesse estudo, você vai ver cada vez mais que a genialidade, que a maestria, que a excelência, ela é, obviamente, uma construção que depende muito mais de seus hábitos, muito mais de seus propósitos, muito mais de uma disposição real e efetiva do que uma coisa que nasce com você, do que uma predisposição genética. Aliás, predisposição genética é fator esse que até há pouco tempo se acreditava como sendo o fator decisivo, e não é o fator decisivo. Quando conseguiram fazer aí o mapeamento do genoma humano, também foi uma decepção muito grande, porque se esperava encontrar um número muito superior de genes que determinariam isso, determinariam aquilo, etc. E parece que o montante de genes encontrados foi um terço daquilo que se esperava encontrar, mostrando para nós que aquilo que nós somos não é tanto da genética, não é uma coisa que nasce com você, não. Depende muito mais do ambiente que você vive, dos estímulos que você tem. Essa aula, por exemplo, que você está recebendo é um estímulo, inegavelmente. Você está sendo convocado, estimulado a tornar-se um ser humano melhor, e é isso que a gente vai, obviamente, fazer o tempo todo. Na aula também, nós falávamos que hoje o conhecimento está acessível a todos. No passado nem sempre era assim. Para você ter acesso a um determinado tipo de conhecimento era muito difícil, era muito caro. Apenas alguns poucos escolhidos tinham a oportunidade de ter esse ou aquele conhecimento. Por exemplo, para você ser um marceneiro, não era tão simples assim. Você tinha que ser um servo, tinha que ser um discípulo de um mestre marceneiro para ele te passar aquela instrução. Hoje está tudo aí, né? YouTube, a rede da internet, Bing, Google, o que você quer, de uma certa maneira, você encontra. Agora, colocar esse conhecimento em prática
e encontrar a disciplina necessária, que é, obviamente, a dama que eu convidei para entrar na aula, na aula de apresentação, trazer a disciplina para a sua vida, esse é o que são elas. E grande parte aqui do nosso trabalho virá, obviamente, para que você desperte essa disciplina, manifeste a sua genialidade e, obviamente, com isso você consiga dar a sua contribuição planetária. Tá bom? Então, uma brevíssima recapitulação da aula 0, da aula de apresentação desse curso. E vamos com tudo agora. Espero que você tenha aí papel e caneta na mão, tá bom? Vá anotando tudo, porque coisas importantes serão passadas. Eu quero começar trazendo para você alguns princípios da genialidade. Se você quiser, você pode substituir a palavra genialidade por maestria. É a mesma coisa, né? Ou por princípios da excelência. Também é a mesma coisa, tá? Essas palavras eu vou utilizá-las de forma intercalada. Cada hora eu vou contemplar um substantivo aí para a gente comentar esse curso não menos espetacular, mas eu sempre vou estar falando da mesma coisa. Já fica isso na sua cabeça, tá bom? Genialidade, maestria, estado de excelência. Aqui nós estamos nos referindo a esse ser humano melhor, grandioso, gênio, né? Essa pessoa incrível que mora aí dentro de você e como é que você vai despertá-la. Então, alguns princípios, não são todos. Hoje eu vou passar apenas 3. Apenas 3 princípios da genialidade. Aí o primeiro princípio. Todos nós temos picos de genialidade e picos de, desculpa a expressão, mas é uma forma fácil de todo mundo entender, picos de burrice, né? É assim que é, pessoal. Tem horas que você tem aquela ideia que ninguém estava pensando, pô, como é que o cara teve aquela ideia? E foi você, né? Então você teve um pico de genialidade. Foi uma excepcionalidade, estava todo mundo ali com o problema, mas tem hora também, meu amigo, que se dependesse de você, olha, vou te dizer, viu, são os picos de burrice, né? Picos de falta de inteligência que às vezes acontece. Aqui, quando a gente fala em inteligência, nós estamos nos referindo aos diversos tipos de inteligência. Tem outras apresentações na Unidarma, onde eu já comento, por exemplo, o trabalho de Howard Gardner, onde ele traz a tese das inteligências múltiplas, né? Então você tem a inteligência espacial, que é a capacidade de você se localizar no espaço. Por exemplo, para dirigir um carro, uma moto, uma bicicleta, você tem que ter inteligência espacial, inteligência musical, como o próprio nome está dizendo, habilidade com música, inteligência intrapessoal, capacidade de autoconhecimento, inteligência interpessoal, capacidade de se relacionar com as pessoas, inteligência física, capacidade de locomover o próprio corpo, né? Por exemplo, os atletas. Você vê, nesses picos de genialidade e de burrice, vai saber, teve aquele jogo do Brasil e Alemanha, né? Foi 7-0 e no finalzinho ficou 7-1. Com certeza, meu amigo, foi um pico de burrice, né? Só que burrice no aspecto físico. Então a inteligência mecânica, a inteligência física dos jogadores, naquele momento foi tudo a zero. Acabou tudo, né? Despencou. E é assim, pessoal. E isso é importante de trazer como um princípio. Por quê? Porque, obviamente, em algumas situações da sua vida, você não foi a pessoa mais esperta. Você não tomou a atitude mais sensata, a atitude mais inteligente. E aí que você vai se condenar agora por isso? Vai começar a você mesmo a se colocar em descrédito? Ou então vai colocar em descrédito a outra pessoa porque ela não tomou uma atitude como você gostaria, inteligente? Não, porque isso acontece, né? Às vezes dá um curto-circuito aí nos seus neurônios e a coisa não vai mesmo. Mas às vezes a coisa brilha. E é esse pico que você tem que eventualmente procurá-lo. Por que os grandes gênios eventualmente trazem para o mundo uma obra-prima? Prima é do latim, primeira, né? Não é que foi a primeira que ele fez, mas está em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, essa aqui é a melhor obra que eu já fiz, a minha obra-prima. Foi um pico de genialidade.
Então, você querer ser gênio 24 horas por dia, 7 dias por semana, tempo integral, sábado, domingo e feriado, isso não existe, pessoal. Você está entendendo? Isso é muito legal. Isso se aplica a absolutamente tudo. E eu estou trazendo esse princípio número 1 para que você seja camarada com você mesmo. E quando a gente fala de genialidade, isso eu falei na aula introdutória, né? Na aula 0, eu disse para você o seguinte: comece a pensar onde é que você quer manifestar a sua genialidade. Onde é que você quer que essa genialidade floresça? Aí eu dei o exemplo. Vocês vão se lembrar, quem estava na aula 0 vai se lembrar disso. Eu dei o exemplo. Olha, Cris Almeida, eu quero que a minha genialidade se expresse aqui nas palestras, nas apresentações, que é o que eu tenho paixão por fazer, dar aula, explicar as coisas. Eu quero atingir um alto nível de genialidade disso, né? Só que pode acontecer não, vai acontecer, mais hora, menos hora, vai acontecer como já aconteceu. Eu não estou no meu melhor. Eu não vou estar no meu melhor. E naquele dia eu vou dar uma aula, assim, uma palestra meio matada, aí vou desligar aqui o computador e vou ficar um pouco chateado, né? Puxa vida, o que está acontecendo? Será que eu perdi o meu jeito de falar em público, né? Será que eu não sei mais dar palestra? Não. São picos, né? São picos de burrice. Naquele momento, a inteligência interpessoal minha foi a 0. Ela teve uma oscilação. E por que você tem que saber disso? Exatamente para entender que quando as coisas não saírem exatamente como você pensava, tudo bem. Amanhã você vai tentar de novo, se levanta e tenta mais uma vez. E outra, principalmente para que você saiba que o cultivo dessa genialidade, dessa maestria, ela não vai acontecer de forma permanente. Você vai dar o seu melhor, você vai se esforçar, você vai se dedicar, você vai sempre buscar o seu melhor, mas um belo dia, e sinceramente, pessoal, isso não tem muita explicação, né? Se é a conjunção dos astros, se é porque você teve muita sorte naquele dia, se é porque você, sei lá, acordou com a macaca, sei lá o que vai acontecer, mas aquele dia que você vai fazer aquilo, olha, vai ser maravilhoso o que você vai fazer, vai ser muito legal. As pessoas vão aplaudir, as pessoas vão curtir aquilo que você vai realizar, o seu trabalho, o seu desempenho vai estar acima da média. Então, é isso que nós buscamos, porque esses picos de genialidade, eles vão fazer toda a diferença. Pense, por exemplo, nos grandes gênios que nós temos aí da humanidade. Vou falar do Albert Einstein, né? O Albert Einstein, que nós comentamos. Claro, o cara é um gênio. Mas se você parar para pensar, quantas teorias geniais esse cara desenvolveu? A teoria da relatividade, né? A teoria aquele EMC ao quadrado, né? E mais uma outra coisa, mas esses picos assim, então é uma coisa, é um tchan que vem e aquilo é tão espetacular, tão extraordinário, que aquilo marca a vida da pessoa para o resto da vida. Você está entendendo, pessoal? Então, não existe o gênio tempo integral. A hora que você percebe isso, então você coloca-se numa posição completamente diferente do que você pensava. Primeiro, você não tem que nascer gênio, porque ninguém nasce gênio. Mas você faz o cultivo de dar o seu melhor, ciente que nem tudo vai sair exatamente como você pensava, e vai chegar o dia, e pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser ano que vem, que você vai ter aquela obra-prima de palestra que você vai dar, aquela obra-prima de pão que você vai fazer aí na sua casa, aquela obra-prima de, não sei, cada um faz uma coisa, né? Pensa aí no que você faz, que vai sair muito bom. Isso vai marcar. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Segundo princípio da genialidade. No começo de um aprendizado, tudo parece confuso. Isso eu já falei em outras apresentações, inclusive em técnicas de reprogramação mental, eu já comentei sobre isso, em aulas de hipnose, eu já falei assim, confusão faz parte do plano de aprendizado. Quando você começa a aprender uma coisa, aquilo parece muito estranho, muito, muito confuso para você. Olha o exemplo aí na tela. Alguém sabe o que está aí na tela? Quem não sabe, isso é um home broker. Home broker, se você está acostumado a investir em ações, você tem uma conta
digital numa corretora, pode ser um banco ou uma corretora, e você faz a compra de ações por meio desse painel. Meu amigo, a primeira vez que eu abri um home broker, porque eu estava querendo entrar no mercado de ações, hoje, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Eu vou ter que fazer uma faculdade de 10 anos para entender esse painel, porque como é que eu vou lidar com um negócio desse? Mas não, aí fui mexendo um pouquinho, aí fui criando uma ordem de pedido de compra, uma ordem de venda, fui clicando ali, aprendendo a monitorar o sobe e o desce das ações, entendendo como é que funciona ali o controle das custódias, das ações que eu comprei, como é que eu colocava saldo na minha conta para comprar mais ações. Hoje eu olho para isso aí, normal, normal, né? Então, se você está assustado, não é porque eu sou o gênio e você não tem essa capacidade, não. Você apenas não está acostumado. É esse que é o legal. Você está entendendo? Esse que é o legal. Porque se você ficar um dia, 2, 3 dias acompanhando um home broker como esse, tá trabalhando, por exemplo, no mercado de ações, olha, eu não dou 3 dias, 3 dias, uma semana para você estar acostumado com esse painel. Isso é, pessoal, isso é só um exemplo. Agora pense em tantas e tantas outras coisas na sua vida que você começou aquilo, aí você falou assim, presta atenção, você vai se lembrar disso. Você falou, isso aí não é para mim. Não, vamos parar, porque, olha, não, isso está muito complicado. Eu não sei, de repente você começou a aprender uma língua, um idioma novo e desistiu. De repente você começou a fazer um curso, talvez aqui na Unidarma, sei lá, começou a fazer um curso de instrução de autoconhecimento. Você fala, não, isso aí não é para mim, está muito complicado. Não sei, né? Pense na sua vida, as coisas que você, de repente, tinha até boa vontade para fazer aquilo, mas achou que não daria conta, né? E aí, obviamente, se colocou como burro ou como apoucado de inteligência. Isso era um erro. Foi um erro. Foi um erro. Porque, na verdade, a capacidade estaria em você. Você só precisava deixar que esse período de confusão fosse naturalmente superado dentro da sua mente. Só que agora, meu amigo, a partir de hoje você já sabe, né? Então, daqui para frente, os próximos desafios que surgirem para você, e quando vier aquele novo aprendizado, e parece uma coisa assim muito complicada, muito difícil, o que você vai fazer? Vai prosseguir, vai avançar. O Cris Almeida falou que é assim mesmo. Não, está complicado, mas é assim mesmo. Estou aprendendo esse idioma novo, estou aprendendo essa habilidade nova, estou fazendo esse curso. Está difícil? Tá. Mas é porque é o começo. A confusão faz parte da brincadeira. Eu tenho que atravessar esse período de confusão e logo, logo as coisas vão ficar claras para mim. Você está entendendo? Esse é um segundo princípio da genialidade. Os grandes gênios, assim o são, obviamente, porque eles atravessaram o período de confusão. E muitas vezes uma confusão que a resposta nem sequer existia, né? Mas foram ousados, foram pioneiros e buscaram uma resposta para algum problema da humanidade, por exemplo. E o terceiro ponto, a genialidade, ou o talento, ou a maestria, ou o estado de excelência, não é um dom de alguns poucos escolhidos. Bom, isso acho que já ficou patenteado aqui na nossa introdução, né? Na aula 0, agora na minha introdução, mas eu coloquei isso como o terceiro princípio para que você anote aí no seu caderninho e de uma vez por todas e definitivamente e para o resto da vida você não tenha mais dúvida nisso. Não se nasce gênio. Não tem essa história, pessoal. Aí, Cris Almeida, mas eu ouvi dizer que tem aquele superdotado que já nasceu no berço fazendo coisa. Não, pessoal, isso é outra coisa. Eu estou me referindo. Pense nas grandes obras, nas grandes produções, nas grandes soluções da humanidade. Eu vou mostrar várias delas agora. Esses gênios, esses mestres, esses grandes personagens da história, eles não nasceram assim. Tanto é que, se você for entrar nessa discussão, por exemplo, do conhecido superdotado em si, talvez aqui na sala até tenha algum superdotado, não sei, e você busca na história grandes gênios ou grandes mestres que eram superdotados, o número é muito pequeno. Porque às vezes o cara tem por exemplo, a pessoa tem uma habilidade fotográfica. Tudo que ele vê, ele consegue desenhar certinho, mas não produziu nenhuma obra de arte expressiva. Você está entendendo?
Nós temos, por exemplo, eu falava isso numa aula anterior, estou tentando lembrar qual aula que foi. Esses dias atrás eu comentei daquelas pessoas que atualmente existe 7, 8 pessoas assim no mundo que não esquecem de nada que elas viveram. Uma pessoa tem 40 anos, você pergunta, quando você tinha 10 anos, você estava no dia 14 de março de 1900 e bolinha. Onde é que você estava? Nesse dia eu estava na casa da minha tia, estava usando um vestido amarelo, aí chegou o tio tal, ele estava lendo o jornal do dia estava falando a manchete disso. A pessoa é assim, né? E tem pessoas assim, que prova que a nossa capacidade neurológica é espetacular, todos nós temos essa capacidade. O problema é que nós esquecemos, mas tudo fica registrado. Agora, pessoas assim são grandes gênios, são grandes mestres da humanidade, são grandes... Não, são pessoas, às vezes, desconhecidas, você está entendendo? A genialidade que eu estou falando, eu me refiro às grandes contribuições para a humanidade. Então, a gente vai falar de alguns hoje, pessoas normais, mas, claro, pessoas normais que fizeram algo excepcional. E como elas fizeram esse algo excepcional, é o que nós vamos aprender nesse curso. E essa tem que ser a pergunta-chave que vai acompanhar o nosso trabalho. Então, peguemos lá o nosso amigo Albert Einstein. O cérebro dele não era, basicamente, em nada diferente do seu cérebro, ou do cérebro de qualquer pessoa, né? Os 10 bilhões de neurônios, eu aprendi, né, que já era muito, 100 trilhões de sinapses. Hoje já se sabe que esse número é muito maior, é 1 quatrilhão de sinapses, já se fala nisso, e é igual aquela propaganda do Google, e esse número vai aumentar, né? 1 quatrilhão de sinapses, e esse número vai aumentar, né? Então, o seu cérebro e o cérebro de um Mozart, de um Beethoven, de um grande filósofo, um Aristóteles, de um grande personagem da história, não é nada diferente. Nada diferente. Nada diferente. Então, Cris, qual é a diferença? Como é que eles chegaram lá? E por que que eu ainda não cheguei lá? Por que que a minha genialidade, a minha maestria ainda não se revelou? Então, eu quero que você, por favor, pessoal, anote aí no seu caderno essas 4 palavrinhas: foco, motivação, entusiasmo e persistência, tá? Eu vou ditar para você escrever bonitinho: foco, motivação, entusiasmo e persistência. São essas as palavras que formam os grandes mestres, os grandes gênios, os excelentes do mundo. Você sabia disso? E é interessante, né? E aí vem um Zé Mané qualquer aí e fala: esse negócio de harta ajuda não funciona, esse negócio de motivação só. Pessoal, a genialidade, ela se constrói basicamente num estado motivacional elevado. Quando a pessoa ela está com o fogo interno aceso. É assim, pessoal. Não tem nada a ver com um cérebro diferente, com um dom diferente. Quando um Beethoven está em cima de um piano, compondo uma obra, ele está completamente focado. Ele está completamente motivado para fazer aquela sinfonia. Ele está entusiasmado com o resultado que aquela sinfonia vai produzir quando as pessoas ouvirem aquela nova composição. E, obviamente, a composição, principalmente de uma sinfonia, imagina, é um trabalho de árdua persistência, não é fácil. Agora eu vou compor a partitura da flauta, agora eu vou fazer a partitura da harpa, agora a partitura do tambor, agora a partitura do clarinete, fazendo uma por uma e desenhando e rabiscando e se esforçando. É um trabalho árduo, é um trabalho de grande persistência. E aí hoje você pega ali um MP3, liga lá uma sinfonia de Beethoven, parece uma coisa tão simples, né? Que fluiu assim tão naturalmente, mas é foco, é a disciplina, né? É aquela vontade, a motivação, é o gosto por querer fazer aquilo e é o não abrir mão de fazer aquilo enquanto aquilo não está pronto. E a aula de hoje, basicamente, vai servir para provar para você isso que estou falando. Provar o quê, Cris? Que não é
nenhuma diferença cerebral. É muito mais uma diferença motivacional. É um fogo interno. Um fogo interno. Você pode dizer assim, o que faz um gênio, Cris? Um fogo interno, e esse fogo você vai chamar de foco, motivação, entusiasmo, persistência, diferencia um grande mestre da manada, do resto da humanidade, né? E aqui eu me recordo de uma expressão, se eu não me engano agora, de quem que falou isso mesmo? A expressão de um filósofo que da época do iluminismo. Mas enfim, Rousseau, Voltaire. Rousseau era o oponente de Voltaire. Voltaire ele dizia o seguinte: a multidão, preste atenção nessa frase, a multidão é um esforço da natureza para produzir uma ou duas pessoas que valem a pena. Olha que frase forte, né? Dá até um arrepio, né? A multidão é um esforço da natureza para produzir um ou dois indivíduos que valem a pena. Olha, pessoal, esse um ou dois indivíduos que valem a pena são esses indivíduos que têm foco, motivação, entusiasmo e persistência. Eu pergunto, será que você é uma pessoa que vale a pena? Será que você vai se destacar da multidão e vai conseguir alcançar esse estado de excelência que nós tanto estamos buscando? Esse vai ser o nosso trabalho. Então, para provar para você que biologicamente a diferença não importa, que o que importa é isso aqui, preste atenção nessas histórias. Vou começar com atualmente o homem mais rico do mundo, que aliás nem era, né? Quer dizer, era e depois deixou de ser. O Bill Gates era o homem mais rico do mundo, aí ele pegou metade da fortuna dele, deu para obra de caridade. Aí aquele mexicano lá da Televisa se tornou o mais rico do mundo. Mas alguma coisa acontece, né? É a lei do vácuo, né? O cara pegou metade do que tinha, deu tudo e se tornou o mais rico do mundo de novo. Interessante, né? Olha o ledo e engano das pessoas. Achar que Bill Gates se tornou o homem mais rico do mundo por causa de um QI elevado. Ai, Cris Almeida, porque ele era nerd. Porque ele era nerd, então ele criou a Microsoft e aí ficou bilionário e se tornou o homem mais rico do mundo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acredita nessa conversa fiada? Você acredita nisso? Eu pergunto, quantos nerds você conhece que são bilionários? Hã? Lá na sua escola, tinha algum nerd, não tinha? Talvez é você, não sei. Você era o nerd da turma. Mas não é isso não, pessoal. Se fosse assim, qualquer nerd aí que tem no mundo seria bilionário também. Por que só o Bill Gates? Você está entendendo? Então, não é o QI que o torna uma genialidade no aspecto da inventividade. E aqui da prosperidade também, obviamente. É um gênio da prosperidade, né? Mas é isso aqui, ó. Motivação, foco, entusiasmo, persistência. Se você lê a biografia do Bill Gates, por exemplo, ele tinha uma coisa que eu ensino no curso de telepsiquismo para multidões. Bill Gates, ele tinha um mapa mundi e ele reunia os colegas dele, os primeiros que estavam montando a Microsoft, e ele apresentava para os colegas dele o plano que ele tinha para dominar o mundo. Né? É igual aquela história do desenho lá do Pink e o cérebro, queria dominar o mundo. Então ele já tinha um plano como é que a Microsoft iria atingir o mundo inteiro. Pessoal, isso não tem nada a ver com QI. Ele tinha foco, ele sabia o que ele queria. Ele queria chegar em cada residência, cada casa do planeta Terra. E ele estava extremamente entusiasmado por isso. Tinha dias, muitas vezes ele não dormia em casa, ele dormia ali mesmo no escritório, no chão do escritório, desenvolvendo o software dele, trabalhando com persistência, com determinação e fazendo. E não tinha hora, não tinha dia, não tinha nada. Era aquilo que ele queria conquistar. Aí o sujeito vem e fala que ele ficou rico, ficou bilionário porque ele era nerd? Por causa disso, pessoal? Não, pessoal. Ser nerd não é garantia de riqueza para ninguém, não. Né? Você vai conhecer muitos nerds ainda, além dos que você já conheceu, que vão nascer pobre e vão morrer pobre. Essa que é a grande verdade. Então, veja só, não é porque você tem ou não tem um QI elevado que vai garantir a sua genialidade, mas por causa do foco, da motivação, do entusiasmo e da persistência. Olha outro personagem que todos vocês conhecem, Jesus Cristo.
Jesus Cristo, que também foi um grande mestre, que foi um grande gênio. Só que no Bill Gates, um gênio da informática e da prosperidade. Jesus Cristo, um gênio da espiritualidade. E a mensagem de Jesus não era uma teologia assim complexa. Não era uma coisa assim muito complicada. Quando eu estudei filosofia, estudar por a Suma Teológica de Tommaso de Aquino. Eu li, inclusive, em latim e italiano e depois fazendo a tradução em português. Tommaso de Aquino. Olha, acho que a Suma Teológica completa dá mais livros do que os livros que eu tenho aqui em casa. E isso não era tudo, porque deu um curto-circuito na hora com o Tomás de Aquino. Num dado momento, ele começou a queimar tudo aquilo que ele escrevia. Então os frades correram lá tudo jogando água e salvaram o que salvaram, se transformou na Suma Teológica, né? E ele, louco, dizendo, não é nada disso, não é nada disso, e aí ficou louco, né? Tanto escrever. São calhamaços e calhamaços de alta teologia. Pô, Jesus falava de passarinho. Jesus falava de flor. Olha os lírios do campo. Ele falava de pão, de peixe, de vinho. Era coisa simples, pessoal. E gostava de ficar perto de criança. Não era nada de muito elaborado. Não era nada que a gente possa dizer, nossa, que QI elevado dessa pessoa. Falava coisas simples. Claro, tinha muitas sacadas, tinha picos de genialidade. Mas a teologia, ou melhor, a compreensão espiritual apresentada por ele, uma coisa que qualquer criança era capaz de entender, né? Fazia comparações, né? Fazia parábolas, dava exemplos concretos, pegava moeda, chegava, por exemplo, sei lá, aquela viúva que deu 2 moedinhas, ela deu mais do que os fariseus que trouxeram sacos de dinheiro. Por quê? Porque essa viúva ela deu tudo que ela tinha. Ela se entregou por completo no altar. Ela ficou sem nada, era só 2 moedinhas. Mas ela deu tudo que ela possuía. Já esses outros aí, que deram sacos de dinheiro, eles deram apenas uma pequena parte do que eles tinham para o templo, né? Mas não fizeram sacrifício nenhum. Então, coisas assim simples que qualquer pessoa seria capaz de entender. Então, essa compreensão você tem que ter. O Mahatma Gandhi, né? A causa de Gandhi, o trabalho de Gandhi, não era por causa assim, não foi gerado de uma filosofia política erudita, né? Ele não era um filósofo político. Ele não estabeleceu teorias muito complexas. Para quem não conhece o contexto histórico, a Índia, na época, era uma colônia britânica e ele lutava com o povo da Índia para libertar a Índia do Império Britânico. Muito bem. Mas para fazer isso, pessoal, a genialidade dele era uma coisa extremamente simples. Na verdade, a filosofia dele se resumia no seguinte: não violência. Pronto. É isso aí. Não violência. Tudo mais que você possa dizer sobre Gandhi, qualquer outra coisa que você possa falar, vai decorrer disso. Então, o que é, só para que a gente possa compreender, o que é essa não violência? Isso aqui, olha, é um pico de genialidade. De repente vem aquilo, ó, não violência. Vamos trabalhar não violência. E depois que vem a ideia, foco nessa ideia. Pô, vamos trabalhar em cima dessa ideia, motivação. Pô, essa ideia vai nos trazer a liberdade, o entusiasmo por isso. E, obviamente, a persistência. Vamos ficar batendo nisso. Ó, não violência, não violência, não violência, não violência. E aí, cria-se esse gênio da humanidade por apenas um pico de genialidade que ele teve. Né? Olha ali um outro personagem que muitos de vocês conhecem, André Agassi. A técnica de André Agassi não era fruto de nenhum treinamento especial ou secreto, né? André Agassi foi um dos maiores, é atualmente um dos maiores tenistas que a humanidade já teve. Ele ganhou, acho que 4 ou 5 slams, torneios internacionais, ganhou torneios na quadra de cimento, na quadra de terra, na quadra de campo, que acho que nem tem mais quadra de campo, que na época dele tinha. Então, ele superou todos os recordes. E foi um dos atletas que ficou até quase 40 anos nas quadras
e tendo grandes vitórias. E claro, as maiores vitórias dele foram, obviamente, na fase da maturidade. E ninguém superava esse cara. Mas por que ele nasceu? Ai, Cris Almeida, mas ele deve ter nascido com isso. Igual um tempo atrás eu dei uma palestra que eu falava de Michelangelo, vou comentar de Michelangelo também. E falava de Mozart, perdão. Falava de Mozart e dizia que Mozart não nasceu gênio. Mozart aprendeu a ser gênio. O pai dele colocou um piano na frente dele quando ele tinha 5 anos e falou, toca aí. E 8 horas por dia ele tocando. Pô, o cara se forma gênio. Quando André Agassi nasceu, o pai dele amarrou com fita de amarrar fralda, fita crepe, 2 raquetes na mão dele. E pendurou uma bola de tênis em cima assim do berço, para com a mãozinha ele ficar batendo. Você tá entendendo? E o pai dele construiu uma quadra de tênis no fundo de casa, e esse André Agassi também todo dia, 8 horas por dia treinando. E aí, obviamente, ele não tinha nem energia para ir na escola, consequentemente começou a ir muito mal na escola. Chegou uma época que o pai dele falou, ó, você não prefere treinar ao invés de ir para a escola? Ficar só treinando, né? E aí ele escolheu por isso, né? Então ele treinar, persistência, disciplina, fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Aí você vê ele jogando e fala, pô, o cara é um gênio do tênis. Não, pessoal, é claro, é um gênio do tênis. É um gênio do tênis, mas não no jeito que você acha que se forma um gênio. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Tá entendendo? Então, e é assim que funciona ali, o Mário dando a contribuição. A Alemanha ganhou a Copa por causa dessa característica de treino dos atletas. É isso aí, né? Eu fiquei sabendo também. Os alemães não tinha conversa, não. Era treinar e depois de treinar, vamos treinar, né? Agora a hora de descanso. Como é que a gente vai descansar? Treinando. E treino. Aí vem o leigo e fala, pô, os caras são bons. Não é que os caras são bons. Se você tiver a quantidade de treino que esse indivíduo tem, né? É igual eu comentei, acho que na aula passada, eu já dei mais assim, somando por baixo, umas 4.000 horas de palestra. 4.000 horas de palestra. Pô, se você der 4.000 horas de palestra e não estiver falando bem em público, pô, como é impossível, né? É impossível. Você está entendendo? Ali um outro gênio da humanidade. As descobertas de Darwin não foram devido a uma mente altamente analítica. Pelo contrário, Darwin, ele tinha um primo, quando ele era criança, que era superdotado. Olha só, é o que eu falei no começo da aula, lembra? Darwin tinha um primo que era superdotado. E a família inteira apostava nesse primo dele. E Darwin, na verdade, nem ia bem na escola, viu? Repetiu um ano, me parece. Só que aí ele por ser assim meio discriminado, ele ficou assim meio, sabe, pessoa meio recatado, meio isolada, né, meio na dele. E sendo meio isolado, ele se tornou um observador, né? E aí, numa dada situação, ele conseguiu um emprego numa companhia de navegação e o trabalho dele era fazer os registros. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Já era observador, começou a rodar o mundo, começou a anotar os registros, começou a produzir as teorias, e ainda são teorias, obviamente, né? Se não são leis ainda, não existe lei da evolução, existe teoria da evolução. Você tem que saber dar uma coisa da outra. Qual que é a diferença de lei com teoria? Lei é uma coisa que ficou estabelecida. Por exemplo, lei da gravidade. Você não vai contestar, é contestável que exista a lei da gravidade. Não, é lei porque se estabelece que é assim e acabou. Agora, teoria da evolução é porque há uma possibilidade de que seja assim, mas não se pode provar ainda, senão seria lei da evolução e não teoria da evolução. Estão entendendo, pessoal? Então, embora as teorias que Darwin desenvolveu não sejam ainda aceitas como leis, mas é inegável a qualidade do conteúdo científico que ele produziu, né, que é gigantesco e que deu uma grande contribuição para o avanço da ciência. Mas uma pessoa, inclusive ele mesmo diz na biografia dele, quem já leu vai saber disso, que ele não dava muito por ele, não. Que ele não achava que ia conseguir ir tão longe assim. Você está entendendo?
Olha lá, a solução de Henry Ford não consistia numa engenharia altamente avançada. Pô, o cara era assim, tinha uma cabeça, né? Esse Henry Ford, que na época foi o homem mais rico do mundo. Não, ele propôs uma coisa muito simples, foi um pico. Ele falou, pessoal, todo mundo aí fazendo carro à mão, né? E se a gente fizesse assim, ó, pega o Zezinho, põe ele só para apertar o parafuso, pega aqui o Manuel, põe ele só para rosquear a porca, pega o João aqui, coloca ele só para bater o martelo em cima daqui da rebimboca da parafuseta, vamos pôr eles assim em fila, vamos ver o que que dá. Eu acho que vai mais rápido, né? Foi isso aí, um pico, né? Foi uma coisa assim, só que esse pico, essa coisinha de nada, né? Uma ideia simples. Uma ideia simples que você fala, pô, por que não fui eu que nasci naquela época que eu não pensei nisso? Né? Mas, de repente, isso revoluciona toda uma indústria, inclusive não só a indústria automobilística, mas todo e qualquer tipo de indústria. E aí o que, que ele faz? Vamos voltar ali para o nosso quadro, para a gente não perder o foco. Ele ficou focado nessa ideia. Se entusiasmou com a ideia e bateu o martelo. Não vai ser assim. Aliás, Henry Ford era extremamente persistente. Ele dizia, eu quero um motor com tantas válvulas, desse tamanho, desse jeito. Os engenheiros, porque ele não era engenheiro, ele tinha a quarta série primária, os engenheiros falavam, isso aqui não dá para fazer. Ele falou, não, para fazer, dá para fazer. É que vocês não sabem como fazer. Eu vou contratar outro, hein? Arruma um jeito de fazer, que eu quero um motor assim, com tantas válvulas e desse tamanho, de tal peso. E aí os engenheiros lá tinham que dar duro. Mas quem acabou levando o nome? O Ford. O Ford. Você está entendendo? Porque tinha persistência, acreditava, se entregava com unhas e dentes àquele projeto. Para a gente não se alongar, o último, Michelangelo. Michelangelo. A habilidade de Michelangelo não era fruto de um dom alienígena, né? Michelangelo, para quem não conhece história das artes, é considerado o maior artista que a humanidade já teve até o presente momento. Até o presente momento. É insuperável até hoje. Né? Eu estava até pensando qual obra de Michelangelo eu vou colocar aí na tela. São tantas, né? Eu poderia colocar o Davi, Moisés, a Capela Sistina tem vários afrescos lá. São tantas obras. Ele é considerado o maior artista plástico de todos os tempos. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, a Capela Sistina, quando o Papa deu para ele pintar, ele falou pro Papa, mas eu não sou pintor, eu sou escultor, não sei fazer isso aí. Só que tinha um arquiteto, que inclusive ficou de trama com o Papa e deu o trabalho da Capela Sistina para Michelangelo pintar, porque ele queria ver o fracasso dele. Então a Capela Sistina foi pintada mais na teimosia, e ele ficou sozinho. Sozinho, ele se fechava, não deixava ninguém entrar, colocava como é que chama aqueles que vai subindo assim, degrau em degrau, né? Colocava os andaimes, né? Tem um filme para isso, Irene? Agonia e Êxtase. Esse eu não assisti. Eu vou procurar assistir então. Boa indicação. Ficava lá sozinho. Diz que quando ele conversava com a pessoa, ele ficava até com o pescoço levantado, de tanto tempo ficar assim com a cabeça erguida. Né? Mas vocês querem saber? Michelangelo era um gênio? Não, para você ter uma ideia, o maior artista de todos os tempos ia mal nas pernas na escola. Tirava notas ruins de matemática. Tirava notas ruins de literatura. O boletim dele era péssimo. Era péssimo. E um pouco para fugir da escola, né, um pouco para fugir disso, ele conseguiu um emprego como aprendiz com dois artistas renomados da época, e ele foi aprendendo com aqueles artistas. Claro, ele já tinha um entusiasmo, uma paixão por aquilo, mas se não fosse o foco, a motivação, a persistência, como a Irene deu ali a indicação do filme, né? Agonia e Êxtase. Eu não conhecia esse filme, Irene, então fica aí uma recomendação pessoal. Vocês vão ver, é ali, ó, o trabalho duro, é fazer de novo e tentar e se esforçar e se empenhar e não desistir e tentar de novo até que você chega numa conclusão. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa altura do campeonato. Isso é tudo o que eu quero para vocês. Você está entendendo? Eu quero que nesse momento da nossa aula você pense no seu melhor sonho, no seu projeto, no seu plano.
E eu pergunto, o quanto de foco, de motivação, de entusiasmo, de persistência falta para você deslanchar com esse negócio? Porque de repente você acha que te falta outra coisa. De repente você acha que te falta inteligência. E não é o caso. De repente você acha que não nasceu para isso. Pô, ninguém nasce para isso. É foco, é motivação, é entusiasmo, é persistência. E mais, eu pergunto para você, qual é o ingrediente secreto que despertará o gênio que mora em você? Cada um desses personagens que eu falei tinha um ingrediente secreto. Ah, esse ingrediente secreto, isso você vai descobrir num trabalho de autoconhecimento, né? Se a gente fala de Michelangelo, qual é o ingrediente secreto? De repente a teimosia, não, ele me colocou nessa situação para pintar, ele vai ver só, né? É um pouco assim, ele tá pagando para ver, então ele vai ver, né? Um pouco assim até de revanche para Henry Ford, talvez uma ambição para Darwin, talvez uma sublimação de um sentimento de não ser aceito socialmente para André Agassi. Inclusive, André Agassi falava: olha, eu não gosto de tênis. Você imagina? O maior tenista do mundo fala na biografia dele: eu não gosto de tênis. Mas ele tinha que resolver aquilo, era meio que uma raiva, ele queria vencer, ele queria passar por cima, ele não suportava a vida que ele vivia. E ele entendia que a única coisa que ele sabia fazer era o tênis. Então ele fazia isso. A Mahatma Gandhi, o ideal de liberdade, um Jesus Cristo, o amor, um Bill Gates, sei lá, um desejo de ser conhecido, de produzir de trazer para o mundo um produto que se torne inesquecível. Eu não sei, mas esse ingrediente, ele é seu. É o elixir secreto. Então você tem que perguntar, num trabalho de autoconhecimento, isso é o que nós chamamos, pessoal, de Dharma. Dharma. Dharma significa o quê? Dharma é uma palavra em sânscrito que significa propósito. O que é propósito? Olha, você veio para esse mundo para fazer alguma coisa. Eu não sei o que é. Isso nós vamos aprender aqui a descobrir o seu Dharma. Inclusive a próxima aula vai ser exclusivamente sobre isso. Eu vou passar algumas ferramentas para você. Mas a hora que você descobre o que eu estou fazendo aqui, e aí você imbui o que eu estou fazendo aqui de paixão, de motivação e de entusiasmo, e você não abre mão daquilo. Eu vou fazer isso aqui, olha, eu vou lutar por isso aqui. É isso aqui que eu vim realizar, eu quero isso aqui realizado. Eu quero fazer isso, eu quero conquistar isso. E aí você não abre mão, meu amigo, você está a um passo, você está a centímetros do seu estado de excelência, né? E aí você vai cultivando esse estado e a genialidade brota em você. Eu quero ler para você, eu vou fazer uma leitura, é bem rápido a leitura, vou ler aqui na tela. Eu não gosto de colocar texto na tela, mas esse texto de Robert Greene, que é um escritor gênio para mim também, ele tem uma cabeça muito boa para escrever, e eu vou ler esse texto para que você... Vamos ler juntos, vai estar aqui na tela, que reflete um pouco isso que eu quero passar para vocês. Olha só. As pessoas desenvolvem a mente e o cérebro que merecem por meio de suas ações na vida. Grifem aqui o que merecem, hein? Isso é muito forte, pessoal. As pessoas desenvolvem a mente e o cérebro que merecem por meio de suas ações na vida. Apesar da popularidade das explicações genéticas, coisa que eu já falei no começo da aula, para nosso comportamento, descobertas recentes da neurociência estão revogando crenças tradicionais de que o cérebro é constituído pela genética. Os cientistas estão demonstrando a extensão da plasticidade do cérebro, a maneira como nossos pensamentos determinam nosso panorama mental. Eles estão explorando a relação entre, força de vontade e fisiologia. E aí vem esses Zé Mané e fala que motivação e autoajuda não serve para nada. A relação entre força de vontade e fisiologia, sondando a profundidade com que a mente pode afetar nossa saúde e o nosso comportamento. É provável que ainda se descubra muito mais sobre a intensidade com que impregnamos vários padrões em nossa vida por meio de certas operações mentais.
e sobre como somos, no plural aí, verdadeiramente responsáveis por grande parte do que acontece conosco. Pessoal, isso é muito legal. Muito legal, né? E é isso mesmo. Para mim, isso aí tá claro, claro, claro. Não tem nada a ver com ter que nascer com dom. É uma coisa que você, primeiro, é uma opção. E por merecimento, né? Isso que é o legal desse texto. Você se coloca nesse estado. Você trabalhou para isso. Você fez o exercício do autoconhecimento. E você se entregou com entusiasmo, com paixão por aquilo que você acredita. A genialidade vem. O estado de excelência vem. O estado de maestria, de você ser muito bom naquilo que faz. Pô, o cara, quando ele faz aquilo, não tem quem faz melhor do que ele. Pô, quando o fulano começa a executar aquela ação lá, sei lá, aquela música, ou fazer aquele cachorro quente, ou fazer aquela pizza, ou levantar uma casa, ou desenhar uma planta, ou erguer uma construção, sei lá, cada um tem a sua frente de ação, né? Mas quando você está entregue naquilo de corpo e alma, com toda a dedicação, com toda a força de vontade, todo o entusiasmo, ninguém segura você. Qual que é o problema? Para já irmos finalizando. O problema, obviamente, é a passividade. Né? O problema é a passividade. Ai, Cris, mas isso aí será que dá, né? Ai, não sei, né? Até a colega colocou, Irene, mas eu não estou discriminando que você, recriminando que você colocou, não. Eu estou usando apenas como exemplo e eu sei que você colocou fora do contexto que eu vou falar agora, tá? Então, não estou te recriminando de forma alguma. Tem gente que fala assim, Cris, mas isso é muito difícil, né? É muito difícil. Nossa, olha, eu já fiz. Cris Armedo, eu já fiz curso, já tentei, mas não tem jeito não, sabe? Eu acho que eu não vou dar para nada na vida, não, tá entendendo? E aí a pessoa fica assim e não se empenha numa busca, num sincero trabalho de autoconhecimento e nunca vai chegar a lugar nenhum, né? O máximo de entusiasmo na vida dela vai ser ela sentar na frente do sofá e assistir o Jogo do Brasil. Pronto, é a coisa mais emocionante da vida dela. Mais do que isso não tem, né? E na verdade, pessoal, a nossa existência está aí para ser vivida. Olha só, você está aqui nesse mundo. Preste atenção, você nasceu. Você tem um Dharma dentro de você. Existe algo, preste atenção no que eu estou dizendo. Existe algo que você veio fazer nesse mundo. Talvez você ainda não descobriu o que é, mas quer saber? Não tem problema. Vamos avançar num trabalho de autoconhecimento. Mas uma coisa é certa, não fazer nada, ficar esperando que alguma coisa aconteça, isso não vai resolver o seu problema. Já imaginou todos nós aqui nessa sala, todos os gênios, todos os grandes mestres, cada um dando o seu melhor, cada um se posicionando no planeta Terra, fazendo aquilo que sabe fazer de melhor e fazendo com gosto, com paixão, com aquele querer forte, com aquele fogo interno. Olha a transformação planetária que nós não alcançaríamos. E esse é o meu convite. Você está vivo? Então, meu amigo, evolua. Tem um texto que eu acho muito bonito, é de Richard Bach, no livro Ilusões. Eu não sei se vocês já leram. Richard Bach é o que escreveu o Fernão Capelo Gaivota, que é um livro mais conhecido. Richard Bach também é um gênio, né? Eu gosto de todos os livros de Richard Bach. E no livro Ilusões, de Richard Bach, ele é uma trama, inclusive uma trama, é um romance, obviamente, né? É uma trama muito bonita que aparece o Messias, no caso seria uma espécie de Jesus Cristo, só que o Messias está cansado. Ele quer passar o cargo de Messias para outro. É um romance. E aí ele passa o cargo para uma outra pessoa, que é um aviador, e tem um manual. E a última página do manual do Messias está escrito assim. Eu não sei se eu me lembro mais ou menos, mas acho que é mais ou menos assim. Só existe uma forma, é isso mesmo. Existe uma forma de saber se a sua missão nesse mundo está cumprida. E aí embaixo, se você está vivo, ainda não está. Pessoal, isso é muito bonito, né? Eu vou ler esse livro de novo, até me emocionei falando. Existe uma forma de você saber, e é o recado que eu dou para você agora, viu? Existe uma forma de você saber se a sua missão nesse mundo está cumprida.
Qual é? Se você está vivo, ainda não está cumprida a sua missão. Tem coisa ainda para você fazer, tá? Então, se você está aqui, olha, evolua, pessoal. E evoluir é aprender, é continuar aqui, ó, no nosso processo de educação continuada. Pô, Cris, vou continuar aqui na Unidarma, vou estudar, vou me tornar um ser humano melhor, eu vou aprender, eu vou me aprofundar nisso, eu vou ler, eu vou fazer curso, eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero viver esse meu Dharma, eu quero manifestar para o mundo a minha maestria, a minha genialidade. Meus amigos, isso é tudo que eu desejo para você, tá bom? Olha, então por hoje, a minha colocação termina por aqui. E eu vou deixar agora aqui o nosso bate-papo de texto. Ficou aberto o tempo todo, mas se você quiser escrever alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade. Se você quiser falar alguma coisa em viva voz, no áudio, se você tiver microfone, é só clicar na mãozinha que está aqui abaixo do vídeo. Né? Você clica na mãozinha, eu passo o áudio para você. E se você não tiver pergunta nem escrita e não quiser falar nada, pelo menos escreve um ok, aí que eu sei que está tudo certo e que eu posso então encerrar a apresentação, né? E vejo também que você ficou até agora aqui comigo participando. Então, Estela, Pâmio, Milton, Jorge. A Irene, próxima aula quando? Toda quinta, Irene. Tá? Toda quinta-feira estamos aqui na nossa aula. Esse curso vai ter uma duração, estou prevendo, de 6 aulas, tá bom? Então, as próximas 6 quintas-feiras a gente vai estar aí. Olha, Mário, Vera, Simone, Rosana, Leia, Lúcia, foi ótima. Chile, muito obrigado. Thelma, ok. Rosileide, Lúcia, vai me ajudar muito. Irene, obrigada. Deodato, foi uma boa aula. Excelente, então. Então, sem perguntas, no questions, vamos finalizando por aqui. E é isso aí. Amanhã, aula às 21 horas, nessa mesma sala virtual, Dinheiro, como começar. No mais, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço e que você tenha um final de semana lindo, não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.